Como os fundos de diferentes classes reagem em ciclos de quedas de juros? Quais segmentos são mais sensíveis aos cortes e quais oportunidades podem surgir nesse cenário? Fica por aqui para descobrir tudo isso e já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários, conhecido como IFIX, é um indicador que acompanha o desempenho médio dos fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores brasileira. Ele representa a variação dos preços dos ativos que compõem esses fundos. E só para lembrar, a Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, e é utilizada como referência para diversas operações financeiras no país. Para a gente tentar prever como os fundos imobiliários podem se comportar em cenário de cortes nos juros aqui no Brasil, analisamos o comportamento do IFIX e da Selic ao longo dos últimos anos. E a gente viu que geralmente o IFIX e a Selic se movem em direções opostas, ou seja, quando um sobe, o outro desce. Então o IFIX tende a ter um comportamento contrário e, consequentemente, retornos mais expressivos em momentos de corte da taxa de juros. O índice mostra uma tendência de alta que muitas vezes precede a primeira redução efetiva da Selic. Isso ocorre porque o mercado começa a ter uma visão mais otimista sobre o desempenho do mercado imobiliário em geral. Com isso, começa a haver um maior apetite ao risco na busca por quais classes de ativos que poderão trazer mais retornos em cenários de juros mais baixos. Em 2011, por exemplo, um ciclo de cortes começou em agosto e durou 13 meses, e o retorno médio do IFIX de 12 meses foi de aproximadamente 36% para 5 períodos de análise. Já no ciclo de 2016, o rendimento de 12 meses foi de aproximadamente 20% para 5 janelas de análises. Analisando todo o período desde a criação do índice dos fundos imobiliários até agora, o desempenho dos fundos imobiliários teve retorno médio dos ciclos de cortes de aproximadamente 24,7%. Separando por tipos de FIIs, a gente percebe que em momentos de cortes na Selic, os fundos de tijolos tiveram aumento de performance devido ao impacto nos ativos reais dos fundos. Então, os fundos de tijolos tendem a ser mais sensíveis à variação da taxa de juros e, com o início de um ciclo de corte, historicamente esse segmento tende a se beneficiar. Já em momentos de alta da taxa Selic, os fundos de papel, principalmente os indexados ao CDI, tendem a ter um melhor desempenho. Apesar de a Selic ter começado a cair, as expectativas de corte ainda indicam a taxa de juros até o final de 2024 na casa dos 2 dígitos, ou seja, o momento ainda segue como favorável para os fundos de papel. Os fundos indexados ao IPCA+, e os indexados em CDI+, ainda podem ter bons retornos para os cotistas, principalmente em ganhos de dividendos. Mas onde estão as oportunidades? Apesar da valorização do mercado em relação ao valor patrimonial recentemente, as classes que compõem o IFIX ainda estão descontadas. Atualmente, a média de desconto dos fundos que compõem o IFIX é de 5%. Olhando os dados históricos, a gente também percebeu que o momento exato do corte da taxa Selic foi o melhor para começar a investir em FIIs, potencializando o retorno dos investidores. Mas o nosso estudo também apontou que os investimentos realizados no prazo de 60 dias antes e 60 dias após os cortes também apresentaram retornos positivos e bem em linha com o retorno da data do corte da Selic. Então é fundamental entender que investir em fundos imobiliários no momento do corte da taxa Selic pode ser atraente, mas qualquer investimento deve ser feito com consciência das condições do mercado e do perfil individual de cada investidor. Uma boa estratégia de diversificação pode ser uma maneira eficaz de aproveitar as oportunidades e diminuir os riscos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com quem pode se interessar também. Até a próxima!